hoje estamos terminando, vamos começar a última parte da série. E vamos começar a estudar o que é que, após a cruz de Cristo, eu preciso aprender para me salvar. O que fica de lição da cruz para nós? Que dúvidas a maior parte das pessoas tem a respeito do significado da cruz? Esse é o tema dessa noite. Nós vamos abordar as principais dúvidas do que significou a morte de Jesus na cruz, que para muita gente ainda é um fato estranho. Ainda é um fato que não consegue, para algumas pessoas, ou para muita gente, ainda não consegue explicar. Tem muita gente que ainda não compreendeu a morte de Jesus na cruz, ou qual a importância ou a relevância desse fato para a humanidade. É isso que a gente vai abordar bem rapidamente essa noite. E para começar esse assunto, eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, no segundo livro aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos partir do estudo dessa noite a respeito de uma informação que a Bíblia contém e que ela dá um nome importante sobre o qual nós vamos comentar. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Veja comigo o que está no verso 7. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Diz assim: pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado. Em algumas traduções fala mistério da iniquidade. Mistério da iniquidade. Portanto, a Bíblia chama que a entrada do pecado, do mal no mundo é o que diz aí? O que diz aí? Acabamos de ler. Mistério. Por que a Bíblia chama de mistério, se nós até agora estudamos como é que o mal entrou na experiência humana, onde ele se originou? Se até agora nós já estudamos tudo isso, por que a Bíblia chama de mistério? O que é um mistério? O que é um mistério? Uma coisa não revelada. Por que a Bíblia diz que existe o mistério da iniquidade? Como é que eu concilio essa informação com tudo que nós estudamos até agora? E aqui entra a dúvida de muita gente. É que por mais que a Bíblia explique como o mal se originou, e nós já vimos que através de um anjo lá no céu, chamado Lúcifer, que usando do livre-arbítrio decidiu desobedecer a Deus, e aí ele teve contato aqui com o casal que desobedeceu a orientação de Deus, foi até a árvore onde era proibido ir. Já estudamos tudo isso aqui, né? Esse assunto já está muito batido para nós. Mas qual é o mistério que envolve esse assunto? Aquilo que a Bíblia não explica. O mistério é como é que um anjo perfeito, criado por Deus, perfeito, diz a Bíblia, lá no livro de Ezequiel, nós vemos no capítulo 14, verso 15, que ele foi perfeito, criado perfeito, até que a iniquidade entrou no coração dele, por uma escolha dele, pessoal. Então o grande mistério é isso: como é que o mal penetrou no coração de um anjo perfeito? Você consegue entender isso? A Bíblia chama de mistério da iniquidade. Como é que esse anjo escolheu? Ou seja, o mistério não está na forma, o mistério está na escolha errada. Nós sabemos que foi através do livre-arbítrio. O livre-arbítrio ajuda a compreender a origem do mal, mas não explica a escolha errada que esse anjo fez. Não explica. Por que ele escolheu errado? Isso é um mistério. Tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. E fica questionando, porque ainda nos dias de hoje, tem gente que pensa que o mal foi criado por Deus. Tem gente que ainda acha que Deus criou o diabo. Tem gente que pensa que Deus criou o bem e o mal, e deu aos seres a opção de escolher entre uma coisa e outra. E já vimos por estudos aqui, que Deus não criou o bem e o mal. Deus criou o bem e a possibilidade do mal. O mal era apenas uma possibilidade. Do que dependia? De uma má escolha. O mal dependia de uma má escolha. Deus não criou o mal. E eu preciso compreender isso, que a Bíblia não explica como é que esse anjo tomou essa má decisão. A Bíblia chama isso de um mistério.
O resto nós sabemos. Como é que a decisão chegou até Adão, como é que chegou até nós. Vamos ver melhor ainda hoje. Mas guarda isso. Existe uma explicação para o pecado cometido por Adão e Eva. Qual é a explicação? Eu não disse justificação, eu disse explicação. Qual é? Eles foram tentados por quem? Pelo diabo, por Satanás. Ok? Não foi isso? Não é isso que a Bíblia relata? Eles foram tentados, desobedeceram a Deus e caíram em tentação. Mas quem tentou Lúcifer? Quem tentou Lúcifer? Ninguém. Daí o mistério. Ninguém o tentou para fazer a má escolha. Portanto, é um mistério e nós devemos aceitar isso pela fé como um mistério. Não há explicação para isso na palavra de Deus. O livre-arbítrio ajuda a compreender, mas não explica a escolha errada. Outra coisa, para que nós que estamos aqui essa noite possamos compreender a nossa situação, a nossa condição humana, de todos nós, mesmo para quem chegou aqui pela primeira vez esta noite, mesmo para quem nunca abriu a Bíblia, a pessoa precisa descobrir uma coisa: existe algo na condição humana que, mesmo que ela desconheça, está na natureza dela. Mesmo que ela desconheça, mesmo que ela não aceite, existe algo na condição humana que eu preciso saber. Chama-se pecado. Está na nossa natureza. Quer você queira ou não, você vem ao mundo com essa natureza. Não tem como fugir disso. É uma condição herdada. Se eu não compreender as implicações do pecado, eu não vou entender nada sobre esse mundo que eu estou vivendo, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e por que eu preciso de um Salvador. Se eu não entender as implicações disso, de algo que não depende da minha vontade. O pecado não depende da minha vontade. Mesmo sem fazer nada de errado, eu já nasci pecador. Estou vendo gente me olhando assim assustada. Espera aí, Mauro, como é que é o negócio? Vou repetir. Mesmo sem fazer nada de errado, nós já nascemos pecadores, porque isso é uma condição da nossa natureza, nós herdamos essa condição. Preste atenção. Eu não herdei a culpa de Adão, e nem poderia, seria injusto, porque a culpa dele foi decorrente de uma decisão dele, de uma escolha dele, e eu não posso herdar culpa de algo que eu não participei, de uma decisão que eu não participei. O que é que eu herdei então, se não foi a culpa? A fraqueza dele, a natureza dele passou para a descendência dele, e hoje nós herdamos essa natureza do pecado. Isso eu herdei, não a culpa. Então, isso vai respondendo dúvida das pessoas que dizem assim: peraí, Mauro, mas não é justo, esse plano de Deus não é justo, porque eu não estava no lugar de Adão, e se eu estivesse, eu teria tomado outra decisão. Bem, isso é uma hipótese, mas vamos trabalhar com essa hipótese. A questão é que as consequências do pecado que nós estamos assumindo também, não dependem da culpa de Adão, mas de uma natureza que estava nele e foi transmitida por herança. Dá para entender isso? É como você ter um vírus que você transmite para um filho. A mãe pode transmitir através da amamentação para um filho um vírus. Que culpa a criança tem? Nenhuma, mas ela herdou. O pecado, se você compreender que ele é um vírus transmissível, é uma doença que não tem cura por métodos humanos. Pecado não tem cura por métodos humanos. É um vírus que todo ser humano nasceu com esse vírus. Vamos ver como Jesus explica isso? Mateus capítulo 15. Vamos ver como Cristo trabalhou esse assunto para nós. Mateus capítulo 15. Leia comigo o verso 19 para nós entendermos um pouquinho mais essa questão do pecado, que tem tudo a ver com a cruz. Mateus capítulo 15, verso 19. Jesus Cristo disse assim: pois do coração procedem o quê? Maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Procedem de onde? De onde essas coisas? De onde? Do coração. Jesus faz aqui uma clara diferença entre uma condição, uma natureza, um estado, e os atos. Os atos são decorrentes dessa natureza. O que eu quero dizer com isso, para não complicar?
Assassinato é um ato pecaminoso? Ele é um ato, mas não é o pecado. É um ato. É decorrência do pecado. Ou seja, Jesus disse que, na verdade, o pecado em nós está no coração e na mente. E isso eu não posso mudar. Eu dependo de alguém que mude. Portanto, se eu tenho pecado na minha natureza, no meu coração e no meu pensamento, todos os frutos que eu vou produzir serão pecaminosos. Você já viu dar laranja em pé de abacaxi? Laranja dá em pé de... Se eu tenho natureza do pecado, os meus atos serão pecaminosos, independente de eu querer ou não. Deu para entender a diferença? Não adianta eu ficar me preocupando com os meus atos. Se eu minto, se eu finjo, se eu adultero, não vou resolver o problema tomando conta dos meus atos, policiando meus atos. Eu preciso resolver o meu problema, que é a minha natureza, não são os atos que eu pratico. E tem gente que se afasta do cristianismo porque se cansa de combater os atos, não consegue vencer e diz: eu desisto, eu não tenho salvação. Porque a pessoa fica olhando para o seu comportamento e não consegue compreender que o seu comportamento é o resultado de um mau relacionamento com Deus. O problema é a doença. Então, é aquela pessoa que está com febre, aí fica tomando o remédio analgésico para dor e para febre. Toma um dia, 2, uma semana. O que acontece? Está agindo certo ou errado? Ela tem que investigar porque ela tem febre. Qual é o problema que causa? Qual é a doença? Se você ficar tratando a febre e não curar a doença, não vai resolver nada. Quando a gente fica muito preocupado com o comportamento, eu estou cuidando dos efeitos, mas eu não estou cuidando da doença. Que doença nós temos que causam esses efeitos? Chama-se pecado, natureza pecaminosa. Se eu não cuidar da doença, não adianta, os efeitos serão sempre malignos. É por isso que não adianta a gente dizer assim, mas eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Já ouviu gente que fala isso? Olha, fica longe de gente que fala isso. Fica longe. Cuidado com aquele que diz assim, eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Sabe por que você tem que ficar longe dele? Porque ele não tem nem consciência da sua própria situação. Ele não tem nem consciência. Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha consciência e andava com Cristo todos os dias, o que ele disse? Ele disse assim, eu sou bonzinho, foi isso que ele falou? Ele falou, dos pecadores eu sou o maior. Paulo falou isso. Agora imagina um de nós dizer assim, não, eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém. Por que ele se achava o maior pecador? Porque ele estava muito próximo de Jesus. Quanto maior proximidade de Jesus, mais eu percebo a minha condição. Quanto mais afastado de Jesus, menos eu percebo a minha condição. Aquele que se acha bonzinho, está muito afastado de Jesus. Muito. Está muito distante. Portanto, aquela definição bíblica, todos nós conhecemos. Segundo a Bíblia, pecado é o quê? 1 João 3,4. Pecado é o quê? Transgressão da definição correta, mas não é completa. Por que ela não é completa? Porque transgressão da lei é um ato, e pecado não é só um ato, pecado é uma condição, é um estado. Pecado é muito mais do que um ato, o ato é apenas a consequência. Deu para entender isso, gente? Deu para compreender? Eu estou insistindo nisso, porque isso é muito importante. Se eu não compreendo isso, eu não vou entender porque que Jesus teve que morrer por mim. Porque eu tenho uma doença que eu não posso curar, eu dependo da atuação divina para resolver esse problema. Eu não tenho como impedir que eu continue pecando, a não ser que Jesus mude a minha natureza. Eu estou falando essa noite para alguém que talvez esteja lutando contra algum pecado e tem sido derrotado. E você está encontrando a explicação. Você será derrotado sempre, enquanto Jesus não operar mudança na sua vida, enquanto Ele não curar a sua doença, você será derrotado sempre. Porque você está lutando contra algo que você não pode vencer. Romanos capítulo 5, verso 12, tem mais um componente muito importante para nós. Romanos 5, 12, um verso muito conhecido, né? Talvez seja um dos versos que melhor explique a justificação pela fé. Romanos 5, 12 diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diz aqui, por um homem
entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Por um homem, o pecado entrou no mundo. E diz que por causa do pecado no mundo, passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que a Bíblia está dizendo? O que eu acabei de falar aqui. Herdamos, foi transmitido por herança o pecado para toda a humanidade, e por isso toda a humanidade peca. Toda. Isso é uma lei. Existe na física uma lei que diz que se eu soltar esse microfone, a física diz que vai acontecer o que com ele se eu soltar? Ele vai ser atraído para o centro da... Isso é uma lei da física. Não tem como... Se você jogar, se eu soltar 100 vezes, quantas vezes o microfone vai cair? 100. Isso é uma lei da física. A lei espiritual é que todo ser humano é pecador. Isso é uma lei. Uma lei espiritual. Porque nós herdamos essa natureza. Portanto, existe algum ser humano que possa se salvar por si mesmo com essa condição de pecador? Tem alguém? A Bíblia diz que a morte é o salário do... Se todos pecaram, todos vão morrer. Você conhece algum ser humano que pisou neste mundo que não tenha morrido? Que esteja vivo até hoje? Você conhece? A lei espiritual se cumpriu. Portanto, o pecado é uma lei. Todo ser humano nasce pecador. E nós temos esse problema para resolver. E nós não podemos resolver. Foi resolvido por Cristo na cruz, como a gente vem estudando aqui. A razão pela qual Ele teve que morrer por nós, uma condição herdada que nós temos. Para as pessoas que estão se perdendo hoje, neste momento, porque enquanto nós estamos aqui na igreja, dedicando o nosso tempo, a nossa mente para as coisas de Deus, tem muita gente aí fora, fazendo bobagem nesse exato momento. Muita gente que talvez tenha sido convidada para vir aqui, e que rejeitou o convite e preferiu ir fazer bobagem aí fora. Tem muita gente roubando, assaltando, tem muita gente praticando atos abomináveis, nesse exato momento. Para a maioria dessas pessoas, ou para quase todas elas, aqueles que estão se perdendo neste momento, a cruz é uma grande tolice. Essa é a verdade. A cruz é uma tolice, é uma bobagem. Eles acham que esse negócio, Jesus morre lá, então vai morrer por mim? Não, aqui se faz, aqui se paga. As filosofias e as religiões dizem que você mesmo é que tem que se purificar e voltar numa outra suposta vida para você purificar o seu espírito. Não é isso que se prega? Então, quando se fala que Jesus morreu no nosso lugar, tem gente que fala, isso é brincadeira, isso é uma tolice, isso é uma bobagem, isso é uma invenção de cristão. Para aqueles que estão se perdendo, a cruz é uma tolice. Para os que estão se salvando, é uma solução genial da mente divina. A cruz é uma solução genial da mente divina. Não havia outra opção. Vejam a diferença entre a mente que se perde e a mente que se salva. A mente renovada pelo Espírito Santo. Abra comigo, livro de Gênesis, capítulo 18, e nós vamos, por aqui, começar a encerrar essa meditação. Gênesis 18 tem um aspecto muito importante aqui, que tem a ver com a cruz, tem lições aqui que eu não posso deixar de mostrar para vocês. Gênesis capítulo 18, uma história muito conhecida, mas nós vamos esmiuçá-la aqui essa noite. Gênesis 18, eu vou ler o verso 20, diz assim, disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Preste atenção, verso 23. Então Abraão aproximou-se dele e disse, destruirás também o justo com o ímpio? Preste atenção, para aqui. Deus, conhecendo a natureza de Abraão, disse assim, a maldade em Sodoma e Gomorra chegou a um ponto tal, a iniquidade, a um ponto tal que não há outra solução, eu terei que destruir essas duas cidades. Não existe mais solução para essas duas cidades, eu vou ter que destruí-las. Aí Abraão, que conhecia o caráter de Deus, fez uma pergunta fundamental. Se ele não conhecesse o caráter de Deus, ele não faria esta pergunta. Só fez porque conhecia.
Qual a pergunta que ele fez? Verso 24. Ele disse: destruirás também o justo com o ímpio? Percebem a preocupação dele? Ok, o Senhor vai destruir a cidade porque ela passou dos limites na maldade. Mas ao destruir a cidade, o Senhor vai destruir também os justos? Quando se fala que Deus, na volta de Jesus, vai intervir neste mundo, e depois dos 1000 anos de julgamento, Ele vai destruir os ímpios, tem muita gente que ainda mantém essa preocupação. Mas como assim? Será que não vai destruir inocentes? E o meu parente, aquele meu avô, aquela minha avó que morreu, tadinho, mas ele era tão bom, só que ele não conhecia o Evangelho. A preocupação das pessoas é que Deus possa cometer uma injustiça. Preocupação de Abraão. Mas o Senhor vai destruir uma cidade e vai destruir os justos também, além dos ímpios? Olha a preocupação dele, porque ele conhecia o caráter de Deus. Verso 24. Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão ali? Olha a pergunta de Abraão. Se tiverem 50 pessoas justas naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade toda e não vai poupar os 50? Antes de prosseguir, eu acho que todos vocês sabem com o que ou com quem Abraão estava preocupado, na verdade. Quem é que morava lá em Sodoma? Ló, que era um parente dele, um sobrinho dele. Então ele pensou no parente dele, mas o Ló está morando lá. Só que para não ser direto com Deus e não mostrar que era uma preocupação egoísta, na verdade, o caráter de Abraão era muito maior do que isso. Então ele não falou de uma pessoa, ele falou que se tiverem 50 justos, mas ele estava preocupado com o sobrinho dele lá. Deus sabia? Sim ou não? Mas olha a bondade de Deus no trato com o ser humano, a bondade e a paciência de Deus, de nos dar explicações. Deus já sabia o que estava preocupando Abraão, mas Deus foi dando corda. Verso 25, olha o que Abraão falou, olha como ele conhecia o caráter de Deus. Ele disse: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja, não fará justiça ao juiz de toda a terra. O que ele conhecia no caráter de Deus? O quê? Qual era o traço do caráter de Deus? Um dos traços: justiça. Deus é um Deus justo, e Abraão tinha certeza disso. Você tem certeza disso? Você tem? Que Deus é justo, que Ele não vai errar. Você tem convicção disso? Abraão tinha. Ele disse assim: não fará justiça ao juiz de toda a terra? Longe do Senhor destruir o justo junto com o ímpio. Tenho certeza que o Senhor não fará isso. Mas ele estava encafifado com aquele negócio de destruir Sodoma, e Ló estava morando lá. E aí, verso 26, então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Abraão, vamos fazer um trato. Se você encontrar 50 justos em Sodoma, eu não destruo a cidade. Só 50. Aí Abraão começou a fazer as contas, anotar os nomes. Aí ele resolveu negociar com Deus, né? Falou: e se não der 50? Verso 27, respondeu Abraão: agora que me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei se eu achar ali 45. Deus já baixou o número. Não, Abraão, se você me trouxer 45, eu não destruo. E Abraão ficou pensando, coçou a cabeça, falou: mas Deus está tão seguro. Aí ele resolveu continuar negociando com Deus. Verso 29, continuou Abraão ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, respondeu: não o farei por causa dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se achar ali 30. Continuou Abraão: agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraão:
Ora, não se ire o Senhor, por só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por causa dos 10. Qual era o limite para Deus? Qual era o limite? Deus foi baixando o número, 50, 20, disse que não destruiria por 10. Qual era o limite para Deus? Bastava uma pessoa, um justo, e Deus não destruiria a cidade. Percebem o caráter de Deus? Bastava um. O que Deus estava dizendo para Abraão e está dizendo para nós hoje? Jamais cometerei injustiça com um justo sequer. E aqui, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com o Evangelho? É que Deus está ensinando que por causa de um justo, os ímpios podem ser salvos. O que isso tem a ver com o Evangelho? Um justo, os ímpios são salvos. Você compreende o Evangelho? Por causa de um justo. Quem é esse único que não teve pecado? Quem é o justo que poderia pagar por nós na cruz a morte que nós merecíamos e merecemos? Quem é esse único justo? Vocês percebem que por trás dessa conversa Deus está revelando o plano para Abraão por causa de um justo. Olha o plano aqui. Deus está ensinando o Evangelho, está demonstrando a sua justiça. Aqui está a grande verdade da cruz. Um justo pode pagar no lugar dos ímpios. Por quê, hein? Por que isso é justo? Engraçado que uma vez, dando um estudo bíblico para uma pessoa, nunca esqueci isso. Chegamos a estudar a origem do mal, o plano da redenção, e chegou no momento em que ele compreendeu, até que chegou na morte de Jesus na cruz. Ele entendeu que por causa de Adão, por causa de Adão, toda a humanidade herdou a natureza. Ele compreendeu. E aí, continuamos estudando. Quando chegou na morte de Jesus, por toda a humanidade, ele achou que era injusto. Ele disse assim para mim: Mauro, mas isso aí não está certo. Quer dizer que o sujeito apronta, mata, rouba, adultera, apronta tudo. Aí Jesus morre na cruz por ele, ele aceita Jesus e ele está salvo? Não acho justo. Ele me falou. Eu disse: mas quando Adão pratica o mal lá no Éden, nós herdamos a condição dele sem termos participado, você acha isso justo? Aí ele disse: aí não. Será que dá para questionar a justiça de Deus? Como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, pela justiça de um só todos foram salvos. Esse é o Evangelho. Mas é preciso crer. A morte de Jesus na cruz, ela é suficiente para nos salvar desde que eu aceite que Ele morreu por mim. Se eu não aceitar, ela não vale para mim. Eu preciso aceitar. Vamos encerrar? Eu quero dizer para vocês que o caráter de Deus é composto de duas vertentes básicas fundamentais: misericórdia e justiça. Essas duas vertentes, conforme nós estudamos aqui, foram aquelas que Satanás atacou. Qual era o argumento dele lá no Éden que nós estudamos aqui? Ele disse para Deus que era impossível ser ao mesmo tempo justo e misericordioso. Esta é a tese de Satanás. É impossível ser justo e misericordioso. Ou o Senhor cumpre a promessa e mata o casal, porque eles o desobedeceram, ou então o Senhor perdoa o casal. O Senhor é misericordioso, mas a sua justiça então não vale nada. Se o Senhor fizer uma coisa, o Senhor não pode fazer a outra. É impossível ser justo e misericordioso. O que a cruz prova para nós? Deus perdoa os pecadores. Vamos voltar lá para Sodoma. Vamos imaginar que houvesse em Sodoma, uma suposição, em Sodoma, 10 justos. Não havia, a cidade foi destruída. Mas vamos imaginar que houvesse. O que teria acontecido com a cidade? Teria sido poupada. Pergunto: todos aqueles ímpios que estavam agindo de maneira abominante teriam sido poupados? Pergunto: é justo isso? Estou vendo gente em dúvida. É justo isso? Que aqueles que estavam praticando a maldade fossem poupados? É justo? Estou vendo gente em dúvida. Eu quero convicção na resposta de vocês. É justo ou não é? Não é justo. Então o que está
na cruz, o que o caráter de Deus revela? O pecado tem que ser punido, sim ou não? Tem gente que fala assim, roubou, matou, adulterou, aceitou Jesus, agora vai para o céu. Ficou de graça para ele? Ficou de graça para ele? Ficou? Se alguém acha que ficou de graça, é porque acha que a vida do Filho de Deus não vale nada. O que a cruz ensina é que Deus tinha que punir o pecado, porque Ele é justo. Ao mesmo tempo, Ele queria perdoar o ser humano, porque Ele é misericordioso. Como é que Ele podia, de que maneira Ele podia fazer as duas coisas? De que maneira Ele podia perdoar, que era o desejo dele, e ao mesmo tempo punir o pecado, que era uma obrigação dele? Como Ele podia conciliar? Simples. Ele assumia o castigo do pecado sobre si, na pessoa do seu Filho Jesus, assume o castigo, paga o castigo, pune o pecado na pessoa de Jesus, e pela morte de Jesus, a humanidade é perdoada. Guarda o que eu vou dizer para você. Se você esquecer todo o resto que eu disse essa noite, só não esqueça isso. Só na cruz você pode ver a justiça e a misericórdia abraçadas. Só na cruz. É onde você vê Deus punindo o pecado na pessoa de Jesus e perdoando os pecadores, porque Jesus morre substituindo o pecador, a morte do pecador. A morte que nós merecíamos, Ele pagou lá. E fique claro que essa é a segunda morte, hein? A morte do ímpio. Só Jesus experimentou o gosto da segunda morte, aquela que os ímpios vão experimentar após o milênio. Nenhum ser humano provou essa morte. Só Jesus. Portanto, só na cruz você pode ver isso. Se você compreendeu isso que nós estudamos essa noite, você compreendeu a cruz de Cristo e o Evangelho. Percebeu? Deus não passou a mão na cabeça do pecador. Ele não desculpou o pecado. Ele mesmo puniu o pecado na pessoa de Jesus. O pecado foi punido. Quando você olha para a morte de Jesus na cruz, é que você percebe a malignidade do pecado. O que ele faz? E ao mesmo tempo você vê a misericórdia de Deus, porque Jesus morre no nosso lugar. Se você compreendeu isso, você entendeu o Evangelho. Quero encerrar. Eu gosto das histórias. E um homem perdeu a esposa e o filho. Perdeu a esposa e o filho. Um dia, passando na frente da casa da vizinha, uma senhora idosa que tinha um netinho novo, ele viu a casa pegando fogo. E ele não conversou. Aquela senhora idosa saiu, conseguiu sair, mas o netinho ficou lá dentro. E ele subiu por um cano lateral, incandescente, e conseguiu entrar no quarto e tirar o garoto dali, mas ele ficou com as mãos totalmente dilaceradas e queimadas pelo cano incandescente. Passado alguns anos, a senhora faleceu, morreu, e a criança, como ficou sozinha, o garoto, ele foi levado para adoção. 3 homens se apresentaram para adotar aquele garoto. Um deles foi aquele homem que havia salvo ele no incêndio. Os 3 se apresentaram. O primeiro falou diante do juiz, expôs os seus motivos para adotar a criança. Veio o segundo, expôs as suas razões pelas quais ele queria adotar a criança. E o terceiro, esse homem, apareceu e mostrou nas suas mãos as marcas do que ele havia feito para salvar essa criança. Para quem você acha que o juiz entregou a adoção? É claro, por aquele que tinha as marcas, que pagou o preço pela vida daquela criança. Sabe? Jesus traz nas mãos as marcas, que Ele pagou o preço para nos ter como filhos. Eu não posso fazer mais nada para me salvar. Tudo que tinha que ser feito para que eu me salvasse, Jesus já fez na cruz. Não há nada que nós possamos fazer. A salvação não é pelas obras, é pela fé. Eu e você não podemos fazer nada, mas uma coisa nós podemos fazer. Nós podemos aceitar aquilo que Jesus já fez por nós e fazer valer a pena. E fazer valer a pena o que Ele fez. Que agora lá no céu, nós aqui possamos declarar para Ele na nossa mente: Senhor Jesus, por mim, valeu a pena o que o Senhor fez. Nada vai alegrar mais o coração de Jesus do que saber que por nós valeu a pena.
Vou pedir ao Euler para encerrar essa classe bíblica com a oração, e na próxima quarta nós vamos seguir daqui estudando o que é preciso saber para ser salvo.